Bom dia, galera. Bom dia não, boa tarde, né? Boa tarde, né, Emerson? Hoje a gente Boa está tarde, aqui, Enoque. estou aqui hoje com meu amigo Emerson Charles novamente. Semana passada a gente fez um bate-papo aí da Copa de 1994, Copa que o Brasil ganhou. E como a gente prometeu para vocês na semana passada, hoje a gente vai fazer um bate-papo da Copa de 82, que na minha modesta opinião, foi a melhor Copa do Mundo até hoje. O pessoal mais antigo diz que a Copa de 70 foi excepcional, que a Copa de 54 foi muito boa, mas na minha modesta opinião, eu acho que a Copa de 82 ela supera tudo, tanto em jogos, craques demais surgindo, craque demais encerrando. Se a gente tiver aí lembrar, a gente tinha ali um Lato, Brightness encerrando, tinha um Maradona começando praticamente, e aí uma galera aí que a gente vai, porque eu vou bater um papo aqui com o meu amigo Emerson do Arquivos do Futebol e do Memorial do Futebol lá do Instagram. E a gente vai fazer uma resenha bem legal, falar um pouquinho inicialmente da eliminatórias e depois a gente já entra em Copa do Mundo. Hoje eu preferi vir neutro, vir de meio vermelho, meio laranja, um negócio meio Holanda que ficou de fora, meio Polônia que foi semifinalista. Bom dia, Emerson. Ou boa tarde, né? Tudo bem contigo? Tudo bem, Enoque, graças a Deus. Prazer estar falando com você de novo aqui, né, sobre esse tema que a gente adora, né, o tema que está sendo ali bastante publicado lá, né, no Histórias de Boleiros, né, as Copas do Mundo. Eu tô de verde para ressaltar a participação da Irlanda do Norte, por exemplo, né, que foi uma das iniciantes, né, da Copa, a Copa de 82, que a Irlanda do Norte ela trazia a marca do jogador mais jovem, né, a atuar em Copas do Mundo, que era o Norman Whiteside, né, que tinha Exatamente. 17 anos, né, na época. E como você falou, eu endosso tudo que você falou, cara. Porque assim, a Copa de 70, para quem acompanhou, tem essa coisa de ser inesquecível, mas alguns jogos são marcantes, mas principalmente os jogos da seleção brasileira, que são jogos marcou muito nessa, né, geração, e de fato é uma das maiores seleções, um dos maiores times de futebol já montados em todos os tempos. A Copa de 82 tem esse glamour, né, cara? Igual você falou, porque a gente tinha mais seleções, né? A gente tinha como você falou, uma Argentina com Maradona, mas tinha Kempes também, tinha Ardiles, né? Era a Era, base do time campeão de 78, né? a gente pode até falar, Tinha, né, Emerson, que era uma Argentina melhorada, né? Era uma era Argentina com a base de melhorada. 78 e com Maradona. Aí algumas pessoas vão falar que o desfalque foi o regime, né? E a gente não vai tocar nesse assunto, mas a Argentina tinha um grande time, sim, foi melhorado de fato. Você matou a pau aí. Tinha Ramon Dias, né? Tinha o Filhol no gol. Era um Bertoni. Bertoni, acho que o Bertoni já jogava lá no futebol italiano na época. Era um time espetacular, né? Você tinha uma Polônia muito forte, com Boniek, com Lato, né? A própria Alemanha veio muito forte. A Alemanha, inclusive, era campeã europeia, né? Naquela circunstância ali, naquela ocasião, a Alemanha tinha Ganhou vencido em a 80, Eurocopa né? de 80, né? Da Bélgica. A Bélgica também foi uma boa surpresa naquela Copa também, Reza, fez uma reza, Copa muito o boa. Emerson, Uhum. reza a lenda que a Alemanha praticamente ela jogou na época sem o melhor jogador dela, né? Sem os dois melhores jogadores dela. O pessoal fala muito do Rummenigge e tal, mas ela não teve o Hans Miller, ou melhor, ele chega a jogar, mas ele está machucado, então ele entra só uma vez, vou colocar uma vez na vida, outra na morte, que ele era o meio armador da Alemanha e ela não, por briga, por questão ali, ela não leva o Schuster, né? O Bernd Schuster. Sim, sem dúvida, Então, você lembrou bem. dizem que se tá o Schuster e o Hans Miller, a coisa poderia ter complicado ali, né? E o Schuster Dificilmente era ela um o era Schuster ele craque, né, era um velho? cracaço de bola, né? Jogava no Barcelona nessa época. E o Schuster ele era um cara muito difícil de convivência, né? Ele era um cara de uma personalidade muito forte, né? E o futebol dele
tão exuberante quanto a personalidade dele era forte, né? Vivia brigando com os técnicos e tal, e o relacionamento dele com o Jupp Derval, que era o técnico da Alemanha na época, não era dos melhores, né? Ele joga, acho que a Eurocopa de 80 ainda, né? A Eurocopa foi realizada na Itália, mas para o Mundial de 82 ele fica fora, né? Ele nem sequer vai. E a lembrança do Hans Miller, né? O Hans Miller tinha extremamente habilidoso, né? Até meio fora do padrão alemão para a época, né? Que sempre se falava de um futebol mais tático, né? Eu gosto da ideia de futebol robótico, eu gosto da ideia de futebol mais tático, né? E eu também acho. O Hans Miller, não Né? sei se você lembra dele, eu falando com alguns colegas há um tempo atrás, eu comparo muito o futebol dele com o futebol do Ozil, do Mesut Ozil, né? O Ozil É uma comparação. é uma comparação um pouquinho próxima, logicamente, tirando as proporções, mas para o pessoal entender ali como que ele era ali um meia, um ponta de lança, vamos colocar que no Brasil chama ponta de lança, né? Ele Uhum. era um ponta de lança, assim. Cara, jogava muito. Você lembrou bem a Polônia. Polônia de Lato, Boniek, era sacanagem. A Bélgica do. Uns falam Feulemans, outros falam Kulimans, né? Do É, Kulimans, do lateral, como que era o nome dele? Gerets. Eric Gerets, né? O goleiro Eric Faf, Gerets. né? Faf, que foi o melhor goleiro da Copa. Pegou Sim. muito, muito, muito. Tem até eu brinco que tem uma injustiça. Desculpa, o Fábio foi o melhor goleiro da Copa de 86. De Só para 86, corrigir, é. de 86. 82 não, mas ele também fez uma grande Copa. O pessoal, quando a gente monta a melhor Bélgica de todos os tempos, né? O pessoal fala muito do Perhome, né? E Uhum. esquece do Faf. É, E o Faf, cara, ele, extraordinário. ele sensacional, um dos grandes goleiros ali da geração dele, né? Foi goleiro do Bayern de Munique também. É um goleiro extraordinário, né? É a escola belga, né? De goleiros, né? Hoje tem o Courtois, que é goleiro do Real Madrid, que segue essa tradição aí, mas Faf, Prodome, eram goleiros assim de envergadura dos melhores mesmo de todos os tempos, e O acho gran... justo a gente lembrar dele, né? Exatamente, o grande Vandenberg. Vandenberg, autor do Vandenberg, primeiro gol da Copa de 82, Bélgica 1, Argentina 0. que foi Vandenberg. E você vê que é engraçado, né, Enoch? Parece assim até uma grande surpresa, né, a Bélgica ter vencido aquele jogo, mas tem que ressaltar que a Bélgica era vice-campeã europeia, né? A Bélgica tinha perdido a Exa... final da Euro para a Alemanha, né? Decisão lá no Estádio Olímpico de Isso. Roma. Então, às vezes, é até uma discussão que mais para frente a gente vai ter, mas eu tenho mantido essa opinião até hoje, em relação à última Copa, né, a Copa de 2018, que as pessoas acham que foi uma vergonha o Brasil ter perdido para a Bélgica, mas o surgimento da escola belga começa ali nos anos 70 ainda, né? E ela vai correndo ali anos 70, anos 80. A Bélgica sempre teve, né, grandes gerações, né? E esse time de 82, que aí teve uma atuação melhor em 86, e 86 é uma das próximas dos próximos temas do Contos da Bola, mas a Bélgica tinha um time que tinha tudo para chegar mais longe, né? Fez uma boa Copa e estreou, né? Ganhando da atual campeã na ocasião, que era a Argentina, né? Com esse time que a gente falou no começo, é uma Argentina melhorada, né? Isso mesmo, Elvis. Mas vamos fazer o seguinte: antes da Bora. gente entrar na Copa do Mundo, bora lembrar um pouquinho a eliminatória sul-americana. Vamos lá. O fim, como a gente vem fazendo, o fim da Copa anterior, 78, campeão moral, né? Campeão moral, eu até entendo, eu acho que campeão moral não tem nada, porque jogou feio demais em 78. Um futebol, cara, me desculpe as pessoas que gostam da seleção de 78, acho que foi um futebol medíocre, não pelos jogadores, mas pela forma que o Cláudio Coutinho jogou. Ele conseguia a proeza de, com um monte de craque na seleção, jogar com dois laterais, Toninho e Nelinho, né? Mas isso é para outra briga. Mas aí acaba a Copa de 78, começa uma nova geração.
brasileira, já com Sócrates, ali, se não me falha a memória, posso estar errado, e você que é um gênio aí de seleção brasileira, você me corrija. No jogo contra o Ajax, ela começa ali no jogo logo depois contra o Ajax, o Brasil ganha de 5-1, se não me falha, eu acho que é isso mesmo, que o Sócrates acaba com o jogo, o Sócrates jogando na posição de centroavante, né? Jogando na posição de centroavante, Tita aberto de um lado, Zé Sérgio ou Joãozinho aberto do outro, Sócrates, Zenon, Zico. Ali o pessoal viu, opa, a coisa começou a mudar. Um volante, o volante era Falcão, a coisa começa a mudar, né? O pessoal fala assim, pô. E aí o Brasil, naquele momento, ele faz duas seleções, para não falar mais, né? Duas seleções fantásticas. Se você pegar, tinha a seleção de novos também, se você pegar a seleção de novos da molecada, Baltazar, Robertinho, era um baita time. Era um baita time. Birubiru, era um baita time. E começa ali a caminhada da seleção brasileira. Em 1980, o Tele Santana assume a seleção, estreia no amistoso contra a União Soviética, perde de 2-1 dentro do Maracanã de virada, gol do Nunes, gol de cabeça do Nunes. E aí começa posso colocar assim, toda a trilha brasileira para a Copa de 82, Mundialito, eliminatória, 1 milhão de amistosos. Fala um pouquinho aí do que rolou nesse período. Eu vou fazer aqui uma... Vou vestir a capa do nosso Arquipédia, né? Arquimedes. O Tele ele estreia aqui no amistoso contra a seleção de Novos, né? Você lembrou da seleção de Novos? Tem um amistoso no Maracanã, né? Eu tô até com a escalação aqui, para você ter uma ideia, né? O Brasil ele jogou com o Carlos, né? Da Ponte Preta, o goleiro. Depois o Raul entrou. Jogou com o Nelinho, Amaral. Depois o Rondinelli entrou. O Luizinho, o Júnior. Depois o Pedrinho entrou. Batista, depois Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, Tarciso, depois Zé Sérgio, Reinaldo, depois Baltazar e Joãozinho. Então, de certa maneira, ele traz uma renovação, mas o Tele já vai desenhando tipo uma espinha dorsal do time, né? Esse time aí para a seleção de novos, né? Isso se você for pegar aquela trajetória desse começo do trabalho do Tele até a Copa do Mundo, a espinha dorsal que ele tinha era a dupla de zaga, porque o Oscar e o Luizinho eles ficam constantes assim durante todo esse período, né? Era a dupla preferida dele. Ele apostou ainda em algumas outras ocasiões em outros jogadores, né? Mas Luizinho e Oscar eram definitivos. O Júnior na lateral esquerda também. O Toninho Cerezo, o Sócrates e o Zico compunham essa espinha dorsal. E aí ele ia fazendo algumas experiências. Para você ter uma ideia, e talvez as pessoas, até depois que você para buscar informação, você acha interessante, né? Até a eliminatória de 81, um dos grandes destaques daquele time que jogou a Copa, o Leandro nem sequer era titular no Flamengo em 80, né? Em 81, o titular das eliminatórias foi o Edevaldo. Então, você ainda não tinha essa figura do Leandro, e a gente nota que o Tele experimentou muito os centroavantes, mas que eu acho que o preferido na ocasião, até 81, era o Reinaldo, né? E o Reinaldo, em 82, ele tem uma contusão, né? Ele acaba não indo para a Copa, e aí fica naquela de jogar com Careca. Você citou até o Sócrates como centroavante, ele até no começo do trabalho do Tele, ele experimenta o Sócrates como centroavante também, né? Enfim, ele tinha o desenho do time, a estrutura do time ele já tinha, né? Ele só contou com o Falcão depois na Copa do Mundo mesmo, mas o Falcão era impossível não levar o Falcão em 82, né? Mas ele trabalha muito ali com o Batista no meio de campo e tal. Então, alguns jogadores ele experimentou, né? Emerson, eu acho que você falou duas coisas aí bacanas. Não era impossível levar o Falcão em 82, já era impossível não levar o Falcão em 78, né? Mas isso, como a gente disse, é uma conversa para depois que vai gerar vai dar uma confusão com o povo lá, com os gaúchos, né?
E você falou uma coisa certa, o Leandro, cracaço para mim, que eu vi, o maior lateral direito que eu vi jogar. Não acho que é o maior lateral direito brasileiro, mas que eu vi jogar ali da minha época de lá para cá é o maior que teve. Mas ali, em 82, cara, você lembrou do Edivaldo? O Edivaldo era o titular e tinha ainda o Getúlio, o GG que vinha por fora e o Perivaldo. E o Sim. Perivaldo, o Peri. Tinha o Perivaldo. Tanto que se a gente olhar o álbum da Copa, tá o Perivaldo lá no álbum da Copa. Perivaldo, o da Copa Ping Pong, tá Perivaldo, Edivaldo e Leandro. O Nelinho É, foi não teve não foi mais convocado depois pelo Tele. E você falou uma coisa muito legal. A quantidade de centroavantes ela foi extensa, né? Imensa. Já começando ali em 79, né? 79 para 80, o Baltazar ele joga no Brasil de novos. E Brasil ele joga metade do tempo em cada seleção. Metade na seleção de novos, metade na outra seleção. Só dá uma olhada aí, Emerson. Ele que faz o gol da seleção de novos, deixa eu ver aqui. porque na minha, Baltazar. na minha Baltazar faz lembrança gol. ele faz um gol na seleção de novos, ele faz um também na outra. O Se eu não jogo estou foi. errado. Foi Ele 7 jogou a nas 1 duas. Ele jogou nas duas, exatamente. Foi 7-1, gols no Falcão, Reinaldo, Zico, Robertinho, Reinaldo, Joãozinho, Zico e Baltazar. E o Então, Baltazar. o Baltazar, ele tem até um adendo aqui, eu estou olhando aqui pelo RSS Fute Brasil, né? Tem as fichas do jogo, e de fato eles indicam isso, né? Que o Baltazar jogou as duas, né? Nas duas seleções. E para você ver, né, que a gente é a fartura, né? Porque a gente tinha um Careca novinho ainda, né, cara? O Careca, ele não participa da eliminatória, mas participa ali já da reta final ali de preparação. Você tinha o Serginho, cara, porque por mais que as pessoas insistam em falar, porque faz a comparação de qualidade técnica entre Reinaldo, entre Careca. A gente sabe que o Reinaldo e o Careca eram centroavantes diferenciados por ter habilidade e pelo faro de gol, e o Serginho era um cara mais oportunista, mais fazedor de gols mesmo, propriamente dito, e não que não fosse habilidoso. O Serginho tem lances que você vê de jogadas do Serginho, são jogadas até típicas de futebol de salão, né, da época, né? Tanto que ele gosta de finalizar de bico, né? Ele tem Ó, muitas finalizações de bico, né? uma coisa que me deixa mais chateado quando se fala da Copa de 82, e aí a gente não está na Copa ainda, a gente está na eliminatórias. É as pessoas falarem que o Serginho Valdir Pérez não deveria ser convocado. E geralmente quem fala isso ou não viveu aquela época ou não leu. O Serginho ele poderia não ser o titular. E concordo, pô, eu sou fã do Reinaldo, do Careca e do Roberto. Sou fã. Sou fã do Nunes, cara. Acho que poderia ter ido Reinaldo e Roberto, Careca, isso e aquilo. Mas o Serginho ele não podia ficar fora daquela convocação, por uma coisa muito simples. Ele foi de 74 a 82 o maior artilheiro brasileiro. Ponto. Se ele fazer gol de bico, que nem diz o Dadá, não existe gol feio, existe não fazer o gol, né? Feio não fazer o gol. Se fazia gol de canela, disso e daquilo, não importa. Ele foi o maior artilheiro brasileiro. Foi. E aí, eu tenho um pensamento meu que eu acho que o Tele não deixou o Serginho jogar como o Serginho. O Serginho era brigão, o Serginho ele intimidava o zagueiro. Se você olhar os jogos da Copa, parece que amarraram ele. Acho que tiveram medo de soltar ele. E eu acho que ali o Tele deveria virar para o Serginho e falar assim: Serginho, se precisar dar uma cotovelada, dá, velho. Se precisar, joga que nem você joga no São Paulo. Pronto. Principalmente na primeira fase, Emerson. No mata-mata, não. Mas principalmente na primeira fase, porque se ele faz isso contra a União Soviética e contra Nova Zelândia, vamos dar um exemplo, a sequência dele seria diferente. O pessoal ia chegar nele diferente e ele ia ganhar confiança.
Se você vê, o Serginho, assiste os jogos, o Serginho não jogou como Serginho. E aí que está o erro. Se era para Serginho não jogar como Serginho, colocava o Roberto. Colocava o Roberto. Entendeu? Colocava o Roberto. E aí as pessoas falam muito. Pô, mas o Reinaldo, tal. O Reinaldo estava machucado. As pessoas não lembram disso, que o Reinaldo vinha de cirurgia. Ah, mas já tinha voltado a jogar, mas não dava para ir para a Copa. Careca, sofreu. O Reinaldo, na verdade, o Reinaldo era o centroavante dos sonhos do Tele. Isso daí Tanto que ele joga, indubitável, né? Ele joga a primeira fase da eliminatória inteira, faz os gols contra a Bolívia, contra a Venezuela. E outra coisa, né, Enoque, que assim, se você for ver, o Brasil ele vai para a Copa de 82 como um dos favoritos, não só pela tradição, né, mas aquela excursão que o Brasil faz na Europa, né, joga contra a Alemanha, joga contra a França, joga contra a Inglaterra, aquela excursão ali, ele estava praticamente com o time fechado. A impressão que eu tenho, não vou garantir para você que é isso, mas a impressão que eu tenho é que o time era aquele. Ele queria aqueles caras que jogam contra a Inglaterra, aquele jogaço contra a França, né, 3-1 lá no Parque dos Príncipes, lá. O time, acho que o time que o Tele queria era aquele, né? Mas tem as circunstâncias. E só ressaltando aí de Serginho, que você falou muito bem, em 8 anos de carreira ali no São Paulo, né, de 74 a 82, o Serginho fez 242 gols. É muito gol. Não, eu falo assim, ó, um exemplo. Do mesmo jeito que se a gente perguntar para o Vascaíno se ele trocaria o Roberto por alguém, e ele vai falar que não, se você perguntar para o flamenguista se ele trocaria o Nunes por alguém, ele vai falar que não. Pergunta para o São Paulino se ele troca o Serginho por alguém. Muitos não trocam nem pelo Careca. Muitos não trocam nem pelo Careca. Pergunta para o Santista. Ele troca o Serginho por alguém. Não troca. E você tem muito isso daí. Essa Copa de 82, eu acho que é brilhante a sua definição de a melhor Copa de todos os tempos. Eu tinha 2 anos na época, não é uma Copa que eu, infelizmente, eu lamento tanto de não ter acompanhado essa Copa em loco, assim, ter vivido aquela atmosfera. Mas, assim, a gente nota pelas conversas com as pessoas que viveram aquele tempo, é uma Copa mal resolvida até hoje, aquela derrota mal resolvida, porque tem muita questão do bairrismo que fica muito evidente nessa questão do Serginho, porque e era muito bacana isso, né, cara? Assim, você torcer pelo jogador do seu time, né? Tá na seleção brasileira, como acontecia muito isso, né? Acho que em São Paulo talvez não houvesse essa discussão se sim Serginho ou não o Serginho. Eu acho que o Serginho era aqui para São Paulo era definitivo, era o cara que tinha que jogar. Eu vou mais longe. Não existia no Brasil inteiro. Não existia no Brasil inteiro. Esse problema ele começou pós-Copa do Mundo, com a derrota. Pós-Copa do Mundo, em cima do Serginho e do Valdir Pérez. Se você pega a Copa do Mundo em si, eu vou falar do Valdir, mas eu quero fazer um comentário aqui. Quando o Brasil começa na eliminatórias, não sei se você consegue analisar, o ataque do Brasil ele é Tita, Reinaldo e Zé Sérgio. Que naquela era um ataque, hein? Não, e que era o ataque dos sonhos. Era o ataque dos sonhos. O ataque do Brasil não era para ser Éder, Serginho e tal, era Tita, Reinaldo e Zé Sérgio. Ganha da Venezuela, ganha da Bolívia, faz grandes amistosos, isso aquilo. E aí o Zé Sérgio tem um problema no ombro, na clavícula. É isso mesmo. O Reinaldo tem um problema do joelho, aquele problema eterno dele. E o Tita, ele não quer ir para a Copa na posição de ponta direita. Ele quer ir para disputar a posição com o Zico. Corajoso demais, né? Corajoso demais. E você vê, né, Enoque, essa decisão do Tita, quando você para pensar que o Tita podia ser titular daquela seleção, e podia, porque tinha futebol para isso, né? Você fica imaginando, pô, mas quem eu tiraria? Aí eu já até alguns exercícios que já vi pessoas discutindo, por exemplo, podia encostar o Sócrates como centroavante para jogar no ataque junto com o Éder, tirava o Serginho do ataque e formaria um quadrado com Cerezo, Falcão, Zico e Tita. A grande crítica
que o Tele sofreu uma das grandes críticas era justamente porque não jogava com um ponta a mais. Ele preferia ter 4 no meio. E esses meias fazer o revezamento da passagem ali pela ponta e forçar o Leandro a apoiar ainda mais ali pela ponta. E o Leandro tinha uma qualidade extraordinária para fazer isso, né? E o Tita cabia perfeitamente naquele time. E se o Tita soubesse que não ia jogar com ponta, ele podia ter ido também da mesma forma. Tita era craque, jogava demais. Gosto muito do Tita. Concordo muito com o craque Neto quando o craque Neto fala que em 90 ele deveria ter ido e não Tita. Nesse ponto eu até acho também, não sei se seria o Neto, né? Mas eu até acho que o Tita em 90 não deveria ter ido, tinha outras pessoas melhores. Mas 82 era a Copa dele. Tanto que, se você ver as entrevistas dele, inclusive vai aqui um recado para ele, que eu estou aguardando ele. A gente está aguardando ele aí para um bate-papo no Histórias de Goleiros, ou no Memorial, ou no Arquivos do Futebol, para a gente falar de Copa do Mundo e de Flamengo, Grêmio, Internacional, os times que eles jogaram e lá na Itália. O Tita, ele fala na entrevista dele, cara, é a coisa que ele mais se arrepende na vida. Na vida. Se ele soubesse que ele ia se arrepender tanto. Por que eu falo isso? Porque o Tita ele era o titular. Ele era titular do Toulouse, tanto que quando começa a Copa do Mundo, o primeiro jogo, o Tele, ele escala o Dirceu. O Cerezo estava suspenso, joga o Dirceu no lugar do Cerezo. Ele escala como o Dirceu. Eu acho que ali a coisa já começa a complicar, porque o Dirceu ficou fora o tempo inteiro da eliminatória, convocado para a Copa, e quem sempre fazia aquela função era o Paulo Isidoro. Tanto que o Paulo Isidoro entra no segundo tempo e dá um passe que o Falcão abre a perna e o Éder contra a União Soviética. E aí, Enoque, quando a gente fala das injustiças da Copa, eu não vou dizer que é injustiça, cara, mas o Dirceu eu não levaria. Eu não teria levado o Dirceu para aquela Copa. Craque de 78, um dos melhores jogadores de 78, mas acho que não deveria estar nem no grupo de 82. Não, eu também acho que não. O Dirceu era um grande jogador, fique bem claro que a gente é unânime. O Dirceu era um jogador muito moderno, era um jogador excelente. O Tita fazia mais ou menos a função que o Dirceu fazia, essa flutuação, né? Porque o Tita não ficava no Flamengo mesmo. Você vai ver os jogos do Flamengo, o Tita passeia no meio de campo todo ali. Joga caído pela esquerda. Ele raramente ia para a ponta direita, praticamente. Ele jogava ali acompanhando o Zico encostava mais no Nunes, né? Mas o Tita ele tinha uma movimentação imensa ali. E esse é um diferencial para o que o Tele pretendia, né? Uma coisa que a gente acha muito engraçado, lógico que o Tele não está aqui para se defender, eu acho que ele nem faria isso para a gente, né? Mas vou dar um exemplo. O Robertinho, ponta direita que era do Fluminense, depois jogou no Flamengo. O Robertinho ele foi convocado para quase toda a eliminatória. E ali, como na ponta direita, e chegou na hora da Copa, ele não foi lembrado. Mário Sérgio, em várias convocações também era lembrado. Chegou na hora da Copa, não foi. E o engraçado, eram pessoas que jogavam. Eram convocados e chegaram a jogar. Não era aquele cara que jogou um jogo e o Tele tirou para... Né? Não, era um cara que jogava. E é muito complicado isso daí de entender. Entender cabeça de técnico, cara. Cabeça de técnico, de comentarista e da galera que faz live é complicado, né? É difícil. Ele tem algumas convocações interessantes, né? Ele chega a convocar o Roberto Coração de Leão lá do esporte, né? Naquele período também. Isso. Né? E uma convocação que eu achei interessante também, à época, e aí, de repente, você como essa época, acho que você ainda morava no Rio de Janeiro, né? Na Copa de 82. Sim. Ele no jogo contra a Alemanha, no Maracanã, aquele amistoso, aquele golaço do Júnior, né? Ele convoca o Vitor, que era volante, né, do Flamengo, mas o Vitor não era titular absoluto do Flamengo, né? O Vitor ele entrava, era um grande jogador também, mas ele chega a levar o Vitor para a seleção naquele período ali de testes finais. Né? O Andrade, adime de titular, ele levou o Vitor. Ele leva o Vitor, né? E uma coisa também interessante, né, Enoque, a gente adentrando aí nesse período também,
e aí a gente fala das eliminatórias também, uma coisa que ficou marcada naquele período foi o Mundialito de 80, 81 ali no Uruguai, né? Que ele no finalzinho, começa no finalzinho de 80, termina no comecinho de 81, que reúne Brasil, Itália, Alemanha, né, as grandes seleções do futebol brasileiro, Uruguai, né? E o engraçado assim, né, ele faz muitos testes ali também naquela seleção brasileira que disputa aquele torneio, e faz a final contra o Uruguai, e o Uruguai é o campeão, né? E aí onde eu sinto falta de duas seleções na Copa de 82, que chama bastante atenção, né, de ter ficado fora. O Uruguai é uma delas, né? O Uruguai era campeão desse torneio, né? Tinha uma geração extremamente interessante, né? Com o Venâncio Ramos, com o Vitorino, Morales, o Morena mesmo, o De Leon, Rodolfo Rodrigues, Dario Pereira, Carlos Diogo não, né? Vitor Hugo Diogo. Era um time interessantíssimo, cara, um time muito forte, né? E fica fora, né, da Copa. E um outro time que também me chama a atenção de ter sido eliminado... O Rubem Paz também era do Uruguai, né? O Rubem Paz, justamente. O Uruguai ele é eliminado pelo Peru, né, nas eliminatórias. O Peru tinha um grande time também. Perde de 2-1 pro Peru. Isso. O Peru tem um grande time também, base daquele time ainda de 78, né? Já um pouco mais envelhecido, mas tinha grandes jogadores ainda naquele período. Quiroga. Exatamente, com o Bijas, né? Ainda joga naquela seleção. O Peru tinha Chupitar, Barbadillo, Oribe, La Roça. Tinha um time. Era um grande time. Só que ainda acho o Uruguai desse período mais time, né? E o Uruguai consegue ficar de fora dessa Copa, para mim, de forma surpreendente. E uma outra seleção que eu acho que, pode dizer assim, que decepciona também, né? Na eliminatória da Copa. Lembrando que a Argentina não jogou a eliminatória, porque em 82 ainda existia a regra de que o campeão atual não jogava as eliminatórias, já estava automaticamente classificado. E o Paraguai, que era campeão da Copa América de 79, né, de geração de Romerito, de Cabanhas, Fernandes, era um outro grande time também, né? E a gente vê o Paraguai ficar de fora, perder a vaga para o Chile, né? O Chile com a seleção bastante ainda era praticamente a mesma seleção da Copa de 74, né? Com Caselli, com Figueroa, Caselli. Aí monta aquela base, tem até alguns jogadores que jogaram pelo Cobreloa, né? Cobreloa foi bicampeão da Libertadores, né? Mário Soto, por exemplo, né? Que era o grande destaque daquele time. E o Chile toma a vaga, né? Toma a vaga do que seria teoricamente do Paraguai. E o Chile foi perfeito, né? Ali naquela eliminatória, ganha os 2 jogos, se não me engano, ganha os 2 jogos do Paraguai. Né? Então essas são as 2 surpresas sul-americanas, né? De ficar de fora da Copa. Né? E o Brasil tem uma caminhada mais tranquila, né, na eliminatória. Aí a gente chega lá na preparação da Copa e Copa do Mundo, o Careca se machuca, é convocado o Roberto. O Mundial ele é separado em 6 grupos de 4 seleções. Na época eram 24 seleções, hoje 32. Na época, 24 seleções, 6 grupos, classificavam as 2. É a primeira Copa com 24 seleções, né? Até 78 eram 16. Exatamente. E hoje praticamente dobrou e estão querendo colocar 48. Né? Daqui a pouco o mundo inteiro, daqui a pouco vai aparecer a Copa Paulista. Ou então aquela Copa da Liga Inglesa, que joga 699 times, né? Quer jogar, entra aí, né? E também, Enoque, a primeira Copa do Mundo que é inserido o advento da decisão por pênaltis. Né? Anteriormente, tinha até jogos que iam ser resolvidos na moeda. Né? Já tinha outro jogo, regra, isso, né? Isso, até 78, se aquele jogo Argentina e Holanda tão polêmico terminasse empatado, teria uma segunda partida. O cara jogava até morrer, era aquelas coisas assim, um negócio. E o grupo, eram 6 grupos de 4, classificavam 2. Para a segunda fase eram formados 4 grupos de 3 times, classificavam o primeiro colocado de cada grupo,
E aí, semifinal e final. No primeiro grupo, o Brasil pegou um grupo com a União Soviética, que era um timaço, um goleiro sensacional, que era o Dassaev, e um atacante, que era o Bloquinho, formidável, e mais uma geração muito boa. Nova Zelândia, que não metia medo ninguém, e a Escócia, que como sempre, formou alguns bons jogadores, tinha uma base, a Escócia ali, uma base do Liverpool, Douglas, Sousley, e só que Archibald, mas nunca andou, né? Vamos falar assim. As coisas, respeitando, lógico, mas nunca andou. E o Brasil passa. Desculpa ter te interrompido. Essa base da seleção escocesa, a Escócia, ela de certa maneira, tinha grandes jogadores, né, a maioria deles essencialmente jogadores do futebol inglês. A grande Escócia é a da Copa de 78, que a gente vai falar futuramente. Era um grande time, né? Era um grande time, tinha tudo para ter ido mais longe do que foi, né? E esse da Copa de 82 tinha uma expectativa boa, né? Você falou do Douglas, que era um dos grandes jogadores do futebol mundial naquela época, né? E entra naquilo que a gente tinha falado lá no começo, uma Copa de grandes jogadores, né? Até a Escócia, que muita gente acha estranho a gente falar, nossa, Escócia com grandes jogadores. Kenny Dalglish é até hoje um dos maiores ídolos, né, do futebol inglês lá, um dos ídolos eternos do Liverpool, né? Não, que tá muda a sua fala. O nosso amigo Halley aqui, ele está fazendo uma observação e é interessante. A decisão de pênalti foi criada a partir da Copa de 74, só que ela só foi usada em 82, porque 74 não precisou, até e em 78 também não. Até porque 78 haveria um segundo jogo. Aí eu não sei se esse segundo jogo teria decisão por pênaltis, né? Mas como o modelo de disputa era diferente, né? Porque 74 e 78 eles usam o mesmo modelo, né? Primeira fase com 4 grupos de quatro times, né? Classificavam os 2 primeiros. A segunda fase montava outros 2 grupos com 4 times cada. Só teria então, pênalti se fosse final, né? Exatamente. Já em 82, eles têm a primeira fase, né, como você falou, 6 grupos com 4 em cada. Depois tem uma segunda fase se não me engano, com 4 chaves de 3 times em cada. E a partir da semifinal que tem o mata-mata, né? Mas e eu só vou, não. E aí eu só um segundo. E aí, só para a gente, para dar complemento nos grupos, Brasil, União Soviética, Nova Zelândia e Escócia passa Brasil e União Soviética. No grupo B, nós tínhamos, vou falar do começo. Grupo A, Polônia, Itália, Camarões e Peru. O Camarões já surpreendendo ali, ele empata os 3 jogos dele. A Polônia, com um time que fez sucesso em 82, a Itália e o Peru. O Peru foi uma decepção. E a Itália, cara, ela passa no cheiro. Vou falar que nem o torcedor do Vasco falava pro flamenguista. Passa no cheirinho, né? Eu acho interessante a gente falar da Itália, né? A gente nós brasileiros, a gente tem uma certo rancor, né? Da Itália. Mas, assim, eu acho a Itália, ela é a mesma base também da Copa anterior, da Copa de 78. Futuramente a gente vai falar da Copa de 78, mas eu acho que a Itália já era um grande time em 78. Ali ele ainda tinha Bétega, né? Ainda tinha a geração Cáusio. Cáusio ainda foi para 82, né? Mas o Bétega foi fora, né? Mas já não com o mesmo brilho, né? De 78. Era uma outra geração. Ali tinha Bétega, tinha Cucuredo, tinha Benetti, tinha Zaccarelli. Enfim, a Itália de 78 era um time recheado de grandes jogadores da maior liga de futebol da época, né? Só que a Itália ela tem um conflito italiano, ele começa com a Euro de 80. Que a Euro de 80, a fase final, é disputada na Itália. A Itália chega como favorita, principalmente pelos 2 motivos, né? Por jogar em casa e por ter um grande elenco, né?
e a Itália é eliminada na semifinal da Euro de 80, né? Ela perde, se não me falha a memória, não estou nem olhando aqui, mas se não me falha a memória, ele perde semifinal para a Alemanha, né? Em Roma, o jogo, e ali estoura uma crise entre. Existe o problema lá do escândalo da máfia lá da loteria esportiva, onde que alguns jogadores são presos, São o suspensos. Paulo Rossi é suspenso, né, naquela confusão toda lá dos resultados arranjados lá da loteria. Fazer até uma brincadeira maldosa aqui, né? Podia ter sido solto depois, né, cara? E a gente. E isso é engraçado, né, cara? Assim, porque dá a impressão que se passa às vezes, é que o Paulo Rossi era o cara só da Copa de 82. O Paulo Rossi, na verdade, ele é um cara que já vinha brilhando já nos anos 70 ali no campeonato italiano. Ele chegou. Ele joga pelo time do Perugia, por exemplo, um time histórico do Perugia, que foi vice-campeão italiano em 78. Se não me engano, em 78 ele joga no Vicenza e ele é artilheiro do campeonato ali naquela ocasião por um time pequeno. Ele faz uma grande Copa de 78 também, ele vai para o Perugia no ano posterior, só que ele sempre teve o passe vinculado com a Juventus. Ele era um jogador que pertencia à Juventus e vivia dos empréstimos e tal, até porque a Juventus tinha um grande time. E só para você ter uma ideia, Emerson, quando você abre o álbum de figurinha da Copa de 82, o Ping Pong, logo no começo, na primeira resenha ali, acho que na primeira ou na segunda página, o próprio Ping Pong ele faz Zico do Brasil, Rummenigge da Alemanha, Boniek e tal, e ele cita Paulo Rossi da Itália, como o craque da Itália, que ele fala ali os craques, Platini, Maradona, e ele fala Paulo Rossi, ele não cita Tardelli, ele não cita Zoff, ele cita Paulo Rossi. Então já é um cara que chega já com know-how, né? Sim, eu acho a Itália de 82, aquele time, é um time que é a coluna firmada ali da Juventus, que foi o time que dominou ali o futebol italiano ali no começo dos anos 80 junto com a Roma, e era um time espetacular. A grande questão foi, como você estava falando aí no seu comentário, a primeira fase da Copa de 82, que foi horrorosa, né? E se ela não tivesse uma zaga formidável, com Cabrini, Scirea, Colovati, Gentili, se não tivesse uma vaga formidável, o negócio tinha complicado para ela. Certeza, certeza. E ele pega surpreendente Camarões, né? Naquela ocasião ainda ninguém. O Camarões não existia no mapa do futebol mundial naquela ocasião. Camarões faz um grande torneio e foi por detalhe, né? Que a Itália conseguiu a vaga. Foi um detalhe acho que de saldo de gol, se eu não me engano. Foi saldo de gol, um gol. Saldo de gols, né? Um gol. Acho que nem isso, né? Porque a Itália empatou os 3 jogos, teoricamente a Itália não tinha saldo, né? Mas a Itália empata 2 jogos de 1-1 e um de 0-0. E o Camarões empata 2 jogos de 0-0 e o com a Itália de 1-1. Então, por causa de gol feito, então, no caso, né? Exatamente. Vamos dar um exemplo. Se o Camarões tivesse empatado com a Polônia ou empatado com o Peru de 1-1, teria ou um novo jogo, ou seria moedinha, alguma coisa assim. Mas teria uma outra situação. E aí a gente cai lá para o grupo B. O grupo B tinha Alemanha Ocidental, Áustria, Argélia e Chile. A Áustria de Prohaska, Schachner, Kraukli, um baita time também. Um baita time. Pevey, Intermaier, né, o goleiro. Concílio, goleiro. O Chile, como você já falou, de Caselli e Figueroa, que na Copa foi uma decepção, tomou paulada para tudo quanto é lado. E a surpreendente Argélia, de Mager e Bellamy, que a Áustria e a Alemanha fizeram uma papagaiada, né? Argélia, foi uma sacanagem aquilo, né, cara? Essa é a grande sacanagem da história das Copas. Porque uma delas, essa daí foi terrível. A Argélia entra já praticamente quase classificada, e a Alemanha faz 1-0 na Áustria no último jogo, e a Áustria não joga. Simplesmente
não joga. A Áustria abriu mão Simplesmente do não joga. jogo, né? A Áustria abriu mão do Abriu jogo, mão foi do nove jogo, minutos. que 9 minutos, o Áustria jogo estava empata com a Alemanha. resolvido. O gol foi aos 9 ou 10 minutos, alguma coisa assim, gol do Rubrecht, Isso. entre a Alemanha e a Áustria. Mas uma lembrança aqui para a Argélia, que fez uma Copa sensacional. Madge jogou muito, Beloumi jogou muito. Cara, um baita de um time, um baita do time. E aí a gente cai lá para o grupo C. É o Bélgica, grupo C. Argentina, Hungria e El Salvador. A Grupo Bélgica, C. do nosso amigo Vandenberg, que fez o gol o primeiro gol da Copa, ganhando de 1-0 da Argentina. A Hungria, ela vira responsável pela maior goleada de todos os tempos em Copas, mete 10-1 em El Salvador. A Hungria tinha um bom time do Totti, Nilazi. Cara, era um time bacana de se ver jogar, mas meteu 10-1 no El Salvador e esqueceu de jogar o restante dos jogos, né? Mas Toma de ali, 4-1 da da Argentina, né? Argentina. Isso, E mas perde. ali eu acho que até prevaleceu os favoritos, né? A Bélgica e a Argentina chegam como times melhores, né, naquela ocasião ali daquela primeira fase. A El Salvador era o fiel da balança, né? Todo mundo tinha que golear, né? Mas 10-1 foi uma coisa assim meio fora, né? Mas acho que a Bélgica e a Argentina elas provaram a força mesmo Não, que tinha, mas confronto até direto acho. entre elas é que. Bélgica e Hungria empatam em 1-1. O diferencial da balança, vamos dar um exemplo, além, logicamente, da goleada da Hungria, mas é a vitória da Bélgica em cima da Argentina. A vitória da Bélgica em cima da Argentina é um diferencial, porque ninguém esperava que a Bélgica ganhasse da Argentina. E aí vamos chutar aqui. Se a Argentina ganhou de 1-0 da Bélgica, a Hungria era classificada. Não era a Bélgica, se a gente for olhar por um lado. Né? Sem dúvida, sem dúvida. A Argentina ela decepciona de certa maneira, porque eu acho que aquela derrota contra a Bélgica chama muito a atenção, né? E a expectativa sobre o Maradona, né? O Maradona ele vai para a Copa de 82 com peso de melhor do mundo, né? Ele já é Isso. novo ainda, 21 para 22 anos ainda, e o peso que o Maradona carrega já em 82 para aquele Mundial era imenso, né, cara? E ele jogando ali em Barcelona, time que ele depois acabou já defendendo, não sei se já na Copa de 82 ele já era do Barcelona, acho que ainda não, acho que era do Boca ainda. Eu Mas acho que ele era do Boca ainda também. era do Boca, eu acho. Ele sai E do Argentino ele. Júnior, vai pro Boca, né? Isso. E aí, em 82, ele vai conhecer a nova casa dele, né? Lá, a estreia da Copa foi no Nou Camp, né? Ou Camp Nou, como preferirem. E a Argentina classifica, né? Mas eu acho que ainda ficou aquela sensação assim de que esse time não vai, viu? Mas era um grande time, acho que a classificação tanto de Bélgica quanto de Argentina foi dentro do previsto, né? Só não se previa que a Bélgica terminaria na frente da Argentina naquele momento e não encaminharia a Argentina para um grupo que daria muito o que falar até hoje, né? Na segunda fase. Tá mudo, Enoque? Mas é a mesma coisa da Itália, porque se o trâmite tivesse levado corretamente o negócio, a chave do Brasil era para ser Brasil, Polônia e Bélgica. Exatamente. Não era para ser Brasil, Argentina e Itália. Era para ser Brasil, Polônia e Bélgica. Porque o Brasil era o primeiro colocado, a Polônia sairia como segunda e a Bélgica sairia como segunda colocada. Sim. E aí jogou a Argentina e Itália para o grupo do Brasil. Esses caras que não sabem jogar a Copa do Mundo, né? Quer ficar em segundo lugar, né? Brincadeira. E aí lá no grupo D a gente tem Inglaterra, França, Tchecoslováquia e Kuwait. A Inglaterra e a França se classificam. A Inglaterra ganha o primeiro jogo da França de 3-1. O Brian Robson, né? Exato, Brian Robson, acaba com o jogo, vamos colocar assim, faz um baita do jogo. Eu acho que o grande jogo, ou o jogo que ficou para a história nesse grupo foi França e Kuwait, né? França e Kuwait.
coisa maluca, né? Contando, ninguém acredita, né? Conta aí, Emerson. A invasão do Sheik haitiano, né? Se é que se chama assim, eu não vou saber o nome dele, mas ele invade o campo e faz com que um dos gols da França seja anulado, né? É uma coisa absurda, né? Pensando para os dias de hoje. Mas o que eu gosto de ressaltar, Enoque, é o início dessa geração espetacular da França, né? Isso. Os três mosqueteiros, né? Giresse, Tigana e Platini, né? Tinha Rocheteau no ataque, Batiston. Dizem, aí talvez você viu, né? A Copa, a Copa que eu acompanhei meio que de certa maneira por VTs e tal, e por leitura. Dizem que o ponto fraco da França era o goleiro que não era muito seguro, né? Que era o Ettori, que era o goleiro da França. Mas era um grande Exa time de futebol, né? exatamente, era o goleiro. O centroavante, por mais que o Rocheteau ele tinha um certo nome, ele também não era lá essas coisas, mas ele tinha um atacante que caía pela esquerda, que era o Six, que jogava muito. Bom jogador. Platini de Muito bom Resp, jogador. e Tigana, Amorô, Amorô? Amorrou. Amorô, e um dos melhores zagueiros que eu já vi jogar na minha vida, que é o Tresor. Tresor jogava demais, 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 demais. Sensacional, Muitas sensacional. vezes ele está ali, ele, o Desailly, o Blanc, quando você olha as pesquisas da maior França de todos os tempos, tá Tresor, Desailly e Blanc. Como só joga dois, então cada pesquisa fica um de fora, né? Na pesquisa do É. Histórias de Goleiros, nós colocamos Tresor e Desailly. Só faltaram me matar, né? A Arquimedes chegou aqui falando Mário Tresor. Só faltaram me matar porque muitos falavam que o Blanc deveria estar. Aí eu fiz uma pesquisa lá, a gente fez uma pesquisa, tiramos o Tresor, colocaram o Blanc e mandaram tirar o Desailly para colocar o Tresor. Aí ficou essa confusão. Mas Tresor Pois é. jogava demais, 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 demais. Vindo um pouquinho para o grupo E, a gente tinha Irlanda do Norte, do Whiteside, Espanha, Iugoslávia e Honduras, do nosso querido amigo e ídolo da Copa de 82, Arzu. A, Honduras do a, Norte, Arzu. a Espanha faz uma primeira fase decepcionante, né? Muito, muito, muito abaixo a Espanha naquele período ali, né? A Espanha ela empata com Honduras e ela perde para a Irlanda do Norte, né? Então ela classificou também assim meio que na bacia das almas, né? A sorte é que a Iugoslávia também ela acabou perdendo justamente a vaga no jogo, no confronto direto contra a Espanha, né? A Iugoslávia perde de 2-1, né, para a Espanha, mas é uma derrota, eu acho, assim, a Espanha ela tinha Arconada, que era um grande goleiro, tinha o King, que Juanito. era centroavante, o Juanito, né, o Juanito do Real Madrid, Santillana, eu acho que ele vai à Copa também, não tenho certeza, mas Vai acho que também. Santillana vai à Copa. Era um time Camacho, que lateral Camacho, tinha grande jogador. era um ótimo time. E o fator casa também, né? Podia ter prevalecido um pouquinho mais, mas a Espanha vai Mas, muito mal na Copa, né? mas pesou, né? Pesou. E aí fica, eu acho que um ponto legal, a Honduras. Honduras, ela chega Honduras, no último jogo, se ela empata o jogo com a Iugoslávia, se ela empata o Iugoslávia. jogo com a Iugoslávia, ela era classificada. A Espanha ficaria de fora. Ficaria fora a Espanha e ficaria fora a Iugoslávia. A Honduras se classificava. E a Iugoslávia faz um gol no finalzinho. Tanto que tem a cena emblemática, não sei se você lembra, que na hora que toma um gol no finalzinho, o Arthur cai e começa a chorar em campo. Deitado. Tá? Cena Deitado no comovente, campo, né, cara? exato. Ele começa a chorar. Porque a Honduras não era um grande time, não era um grande time, mas ela tinha ali alguns jogadores bem emblemáticos como o Arzu e ganhou eu falo que Honduras e Camarões eles saíram com as seleções como que eu posso falar favoritas dos torcedores.
daquela Copa. As queridinhas, né? As queridinhas da Copa, Honduras e Camarões. Sempre tem, né? Honduras, Camarões, logicamente, e Argélia. Eles saíram como os queridinhos da Copa. E aí, para a gente falar do último grupo, na verdade a gente não vai falar, porque o último grupo é o grupo do Brasil, a gente já falou. E aí a segunda fase abre 4 grupos. Grupo 1, Polônia, União Soviética e Bélgica. Era um grupo forte, hein? Um grupo equilibrado, que a Polônia abre primeiro jogo ganha de 3-0 da Bélgica, aí a União Soviética ganha da Bélgica de 1-0 e vai lá praticamente para o mata-mata, né? Polônia empata com a União Soviética e classifica pelo saldo de gols. Quer falar alguma coisa desse grupo aí, Emerson? Eu gosto muito da atuação do Boniek, né, contra a Bélgica. Boniek faz 3 gols contra a Bélgica. E ele ali, acho que ele carimba, né, a marca dele como um dos grandes jogadores da geração dele. Boniek era um excelente atacante. Gol, um golaço, né? Uma paulada, né? Que bate a bola da golaço, sensacional. O Boniek foi extraordinário jogador, né? E a Polônia ali, ela praticamente definiu. E uma coisa que também eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar, Enoque, e a gente voltando lá para a fase de grupo e tocando na União Soviética, a história de Brasil e União Soviética, né? O fatídico gol do Valdir Pérez, né, e a dificuldade que foi para o Brasil bater a União Soviética naquele dia, que precisou de 2 jogadas geniais dos jogadores. Não que o Brasil tenha jogado mal aquele jogo, bem pelo contrário. Mas a União Soviética sofreu com o árbitro e com a seleção brasileira. Né? Sim. Tem lances ali naquele jogo ali que passaram para a história também das polêmicas da Copa, né? E a prova de que a União Soviética tinha um grande time também. Né? Sim, a União Soviética tinha um time excelente, bem montado, um goleiro excepcional da Saev, jogava demais, Gavrilov, Bloquin, era um timão, Ball, que fez o gol contra o Brasil. O Brasil contra a União Soviética, o Brasil joga mais que a União Soviética, joga mais. Eu não vou falar que é um massacre, não chega a ser um massacre, mas joga mais que a União Soviética. Mas a União Soviética tem 2 pênaltis não marcados e perde também 1 ou 2 gols ali que, cara... Tem um gol que eles fazem. O Schengelia faz um gol naquele jogo, o juiz anulou por impedimento. A gente não tem como... Né, a gente não tem ângulo, não tinha câmera suficiente para a gente tirar a dúvida. Né? Pelas imagens que eu já cheguei a ver, eu acho que foi impedido mesmo. Tem algumas pessoas que acham que não. Deveria ter um VAR naquela época, né? Ia sair uma confusão, velho. Eu acho que menos, se tivesse pelo menos o tiratema, ajudaria. Se tivesse o VAR, uma coisa eu garanto, velho. O Brasil estava na semifinal, mas daqui a pouco a gente fala o porquê, né? Aí a gente vai para o grupo 2, né? Alemanha Ocidental, Inglaterra e Espanha. Alemanha e Inglaterra 0-0, um grupo equilibradíssimo. Aí a Alemanha ganha de 2-1 da Espanha. O que teria que acontecer? A Espanha já praticamente fora, porque a Alemanha já tinha feito 3 pontos, porque na época a vitória valia 2 pontos e o empate 1. E a Espanha já está praticamente eliminada, mas entra num jogo contra a Inglaterra. A Inglaterra precisava ganhar da Espanha de 2 gols de diferença para se classificar, ou 2-1, 3-2 para ficar, ou 2-1 para ter um outro jogo, alguma coisa assim. E a Espanha e a Inglaterra acabam empatando de 0-0. E aí a dona da casa dá linha no pipa, e a Inglaterra, que fez uma primeira fase também excepcional, dá linha no pipa. A Inglaterra de Keegan, era Shilton, o goleiro da Inglaterra já? Shilton. Peter Shilton. Era... Deixa eu lembrar aqui. O Hatley, né? Acho que o Hatley jogava. Era um grande time de futebol mesmo. E detalhe, né? Fique bem claro para a história. A Inglaterra sai invicta da Copa, né? Exatamente. Ela não perde nenhum jogo. Mas... A campeã moral de 82 é a Inglaterra, Enoque? Eu posso falar que sim. A Inglaterra na primeira fase faz um grande jogo contra a França, atropela a França, né, cara? Então,
até acho que ela poderia ter passado, mas ela pega uma Espanha que, por mais que não esteja jogando bem, não queria sair da Copa. Tipo, vou colocar assim, uma palavra assim meio. Ela não queria sair humilhada da Copa, né? Com 2 derrotas na fase. Então ela segurou aquele jogo ali até a alma. E aí a gente vem do grupo. Fala aí, Emerson. Não, a gente já está indo aqui pro grupo 3. Você já dá aquele. A voz já fica embargada. O grupo 3, Brasil, Itália e Argentina, 3 campeões do mundo. A Itália ganhou o primeiro jogo contra a Argentina de 2-1. Um jogo que eu posso falar que ele foi pau a pau. Pau a pau, a Argentina perde muitos gols. Mas a Itália também poderia ter aumentado. Foi uma coisa assim. Cara, para quem tem oportunidade de ver os melhores momentos desse jogo, assiste. É um dos melhores jogos da Copa. Itália 2, Argentina 1. Maradona apanhando que nem gente grande para o Gentili batendo nele que nem. Você acha que o Maradona apanhou em algum momento da vida? Você acha que o Zico apanhou contra a Itália? Então assiste a Argentina e Itália, o Maradona apanha o jogo inteiro. Você sabe e a Itália tem lances desse jogo, eu revi, você foi muito feliz nisso que você falou. É um jogo assim que é impressionante, muito interessante, né? E de olhar essa chave aqui, engraçado, né? Que o Brasil é o único que saiu em primeiro lugar na primeira fase, né? Os outros 2 eram segundo colocados, né? Mas isso que eu falei, o grupo do Brasil era para ser Brasil, Bélgica e Polônia. É uma judiação, cara. Deu uma. Mas eu falo assim, o time de 82, por algum motivo, é a seleção que eu melhor o que maior apreço eu tenho. Acho que é a melhor seleção brasileira que eu vi jogar. O futebol mais envolvente, o futebol mais gostoso de assistir, tanto na eliminatória quanto nos amistosos, na própria Copa do Mundo. Se você pegar se não me falha a memória, parece que o Brasil fez 15 gols nessa Copa. Faz até uma conta aí, Emerson, para ver se é 15 mesmo. Mas se você pegar todos os gols do Brasil. Vamos lá, na primeira fase ele faz 10 gols, né? 4 contra a Escócia, 4 contra a Nova Zelândia e 2 contra 3 contra a Argentina e 2. 3 contra a Argentina e 2 contra a Itália, assim. 15 gols. Ele faz 15 gols, média de 3 gols na Copa. Ele é o time, a seleção que sai com a maior média de gols na Copa, média de 3 gols. E se você pegar fora os gols de cabeça do Oscar e do Serginho, cara, é só golaço. Os gols do Éder, gol do Sócrates, o gol de voleio do Zico, gol de falta do Zico, toquinho do. É só o gol que o Falcão faz, se não me falha a memória, contra a Nova Zelândia ou contra a Escócia, que ele sai lá de trás contra a Nova Zelândia. E, cara, é só golaço. Mas a Argentina e a Itália fazem um jogão. Eu acho que a nata, né, do futebol mundial ali dos anos 80, ela estava tão concentrada nesse grupo. Nesse grupo, né? Que, assim, é impressionante, não teve os 3 grandes jogos, né, de futebol. E engraçado, né, vamos para 38 anos, né, de que ocorreu essa Copa, e você não cansa de ver esses jogos principalmente dessa chave aí, essa trinca Brasil, Itália e Argentina fizeram os grandes jogos daquela Copa ali, sem dúvida. Exatamente. Se o Brasil pega a Argentina depois, a Argentina já meio derrubada por causa da derrota. Reza a lenda que tinha uma desavença ali entre o Kempes e o Maradona também, né? Reza a lenda. Ramon Dias, que era um... Já tinha uma rusga também entre Maradona e Passarella, né? Também. Que Maradona e Passarella a coisa piora para 86, né? Chegando para depois da Copa de 82, piora mais. Mas ali dizem que o Maradona não queria o Kempes, porque reza a lenda, dizem que o Kempes não quis o Maradona em 78,
que o Menotti não convoca o Maradona em 78, muito mais porque o Kempis pede para não convocar. Menos mal que ele pelo menos faz a parte dele, né? Ah, E aí, e aí parece que o Maradona já vira o dono da Argentina, já pede. É alguma coisa assim que, que fica aí guardado, né? Já tinha um choque de alguma desavença também Maradona Ramon Dias, né? Já desde o Mundial Sub-20 de 79, ele já tinha um pezinho entre eles, né? Vamos dizer assim. Tanto que Ramon Dias era um craque, jogava demais e na Copa ele fica na reserva. Ele é reserva e entra só em um jogo ou outro e faz o gol no Brasil, né? Ele faz golaço, o gol contra o Brasil. O Brasil ganha de 3-1 da Argentina, um golaço. O Brasil ganha de 3-1 da Argentina. Eu acho que um dos melhores jogos que eu já vi a seleção brasileira em todos os tempos jogar. Eu coloco o Brasil e a Argentina com a partida quase perfeita. Porque eu acho que não tem partida perfeita. E você sabe que a questão da... Pode falar. Por que eu falo que não existe quase partida perfeita? O pessoal diz que Brasil e Itália de 70 foi a partida perfeita. Não foi. Porque tem a falha lá do Félix, que tromba lá com o Clodoaldo, né? Brito, né? Que erram, e aí... E aí o Bonicenha faz o gol. Mas essa partida ela é quase perfeita. E o Falcão fala isso, hein? O Falcão fala isso. O Falcão fala que a partida Brasil-Argentina beira a perfeição. E você sabe que uma das grandes injustiças, né, da Copa do Mundo, e a gente já está cansado de falar sobre isso durante esses tempos todos aí das páginas que a gente gerencia. A partida que o Valdir Pérez faz contra a Argentina também, gente, deixa a falha do gol, do Ball lá do Ball, aliás, lá na estreia contra a União Soviética. Assistam Brasil e Argentina e vocês vão ver o quanto o Valdir Pérez pegou naquele jogo. A Argentina fez um grande jogo também naquele dia. E o Valdir Pérez pegou demais, cara, demais. Eu vou até mais longe. Fora a falha, se o Brasil e a União Soviética não existissem na Copa, se Brasil e União Soviética não existissem na Copa, Valdir Pérez era reverenciado hoje. Porque fora o gol que ele toma contra a União Soviética, dali em diante ele faz uma Copa primorosa. Essa partida contra a Argentina, para mim, é o auge dele ali naquela Copa. Ele Exatamente. Foi espetacular, cara. Ele foi espetacular naquele jogo. É que o brasileiro, né, Emerson, ele lembra da coisa ruim. Ele não lembra do restante, né? Mas, paciência, a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Claro. Me chateia muitas vezes quando as pessoas falam, querem humilhar ou denegrir a imagem de alguém, aí eu acho que não tem porquê, né? As pessoas são profissionais, Valdir Pérez já faleceu, isso e aquilo, Serginho Chulapa está por aí ainda, trabalhando, fazendo um grande trabalho de assistente, isso e aquilo, mas Valdir Pérez faz uma excelente Copa pós-Brasil e União Soviética. E o Serginho também fez uma grande partida contra a Argentina. Ele sofre a falta, Passarella dá a entrada nele lá, sofre a falta que gera o gol do primeiro gol do Brasil. Fez um gol. Faz o gol de cabeça, só não fez o primeiro gol, que o Zico chega 1 segundo antes dele. Sim. Que na hora que o Éder bate a falta, que a bola desce, chega o Serginho e o Zico na bola. Então o Brasil faz uma partida, tem o lance do Maradona no Batista, né? Da expulsão, que é um lance que hoje todo mundo fala, se o Batista tivesse contra a Itália, o Tele não ia colocar. É simples. É muito simples. É muito simples, né? Mas, infelizmente, poderia até colocar, Emerson, se tiver no 2-2. Ali no 2-2, de repente, poderia até colocar. Só que eu acho muito difícil. O Tele não jogava retrancado. Não jogava na retranca. Tanto que o Batista, desculpa só, o Batista entra contra a Argentina porque o Zico, teoricamente, ele sente uma fisgada. E aí ele sai entre o Batista. Porque se o Zico não sente a fisgada, o Batista não tinha entrado. Não mesmo. Não tinha, se
O Batista não tinha entrado. E aí a Verdade. gente vai para o fatídico, né? Brasil e Itália. E aí, e O aí é dia que onde a tudo gente deu errado, né? aí é onde a gente também tem que ressaltar as coisas como elas são, né? Não houve injustiça alguma naquele jogo. A Itália teve um gol anulado, gol do Antonioni, mal anulado. A Itália fez um jogo extraordinário dentro daquilo que. Foi o time que parou o Brasil. O Brasil tinha o melhor futebol daquela Copa e a Itália parou o Brasil, fazendo 3 gols. Enfim, é uma Ela, partida eu exemplar. falo, eu falo que o Bearzot, ex-Bearzot, né? Ele Sim, estudou a sim. seleção brasileira. Ele sabia, e você falou lá no comecinho da. Tá passando o carro do ovo aqui na frente de casa. Só um segundo. Tá, ainda, tá, Gente, ainda tá 30-10 ou aumentou? não, agora é 40 por 12. As É galinhas melhorada. enlouqueceram. É, filho, é que é promoção. Tem a tia Vinha aqui que é feita até PicPay, Mercado Pago, Bitcoin, PagSeguro, Bitcoin. A grana tá bom. Tá bom, graças a Deus. A gente paga em glória cashback, a Deus por isso. como o povo diz. A gente paga em cashback, né? Então, o, o, o pessoal fala: ah, mas a Itália não tinha futebol para. Eu acho que o Brasil e a Itália, se jogar 10 vezes, aqueles dois times, se jogassem 10 vezes, o Brasil ganhava 8, pelo menos. Mas naquele dia não ganharia. O Bielsa estudou tão bem o Brasil que se você olhar o jogo, ele travou a subida do Leandro e do Júnior. Leandro e Júnior não subiram. Não subiram. Foi uma vez na vida, outra na morte. Ele marcou, grudou o Gentili no Zico, e aí eu vou falar do VAR. Se o VAR tá ali, tinha pênalti pro Brasil, né, velho? Eu acho Porque que o. faltou boa vontade do Klein, né? Porque o Zico mostra a camisa rasgada, né? Né? Então, o Zico joga pelo. E tudo que a gente fala aqui, a gente fala baseado em fatos que as pessoas comentaram, né, Emerson? Então, tem muita coisa aqui que, o Enoque, o Emerson está falando, tirando da onde? Não. Porque a gente viu entrevista do Zico, que nem a gente viu entrevista do Tita, que nem a gente viu entrevista do Tele. Então, e o Zico, naquele jogo, o próprio Falcão fala que o Zico ele joga machucado. E o nosso amigo Arquimedes, ele fala aqui, ó, o Zico sofre uma falta dura do Passarella. E Sim, o Zico joga a sim. partida contra a Ele, Itália ele no. toma ali ele toma ali um rapa do Passarela naquele jogo lá, que foi feio mesmo, viu? Bem lembrado, Ele, Arquimedes. Bem ele, lembrado. joga, ele joga a partida contra a Itália e ainda faz uma jogada, uma das jogadas mais magistrais que eu já vi, que é o passe do primeiro gol do Sócrates. Sensacional, Que ele cara. dá o corte que Sensacional. ele dá, a enfiada que ele dá é formidável. Mas não era o dia, velho. Sensacional. Não era dia. Falcão Não, faz um ali golaço, não. Sócrates faz um golaço, Cerezo errou no cruzar, o Júnior errou em 3 gols do Brasil, praticamente, porque 2 gols do Brasil, por mais que o Cerezo cruze errado, o Júnior ele está nos 2 locais ali. Na hora do segundo gol da cabeçada no gol da cabeçada do Paulo Rossi e na bola que o Cerezo cruza errado, o Júnior podia antecipar, ou o Júnior podia ter marcado o Paulo Rossi na hora da cabeçada, e, infelizmente, o Júnior deu Condições, né? condição no terceiro gol. E eu estou falando assim, é até doído falar isso, porque o Júnior é um dos meus ídolos, velho. Um dos meus ídolos, um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida. Mas aquele jogo não era o dele. Não Eu acho, era o dele. e eu acho assim, não, que uma coisa que a gente precisa ser muito crítico também em relação ao futebol, quando a gente olha esse jogo, né, principalmente, eu acho que a gente já falou, mas eu acho que tem que se ressaltar, né, cara? Porque ao mesmo ponto que a gente tá falando das virtudes e das falhas do Brasil, né? Eu acho que o Cabrini da Itália fez uma partida extraordinária naquele jogo. O Cabrini jogou muita bola naquele jogo. Bruno Conte jogou uma partida extraordinária A, também. a, a gente pode falar que Tardelli,
A Itália foi quase perfeita, né? Foi quase perfeita, cara. Principalmente. O meio de campo italiano, Tardelli, Oriali e Antonioni, se você for analisar o jogo que eles fizeram, né? E eu acho também, cara, o pessoal fala, mas era violento, mas era butinudo, não sei o quê. Gente, ele fez uma partida beirando a perfeição também. E ainda tinha Dino Zoff, né? Dino Zoff, aquela cabeçada do Oscar, se você for falar com o Oscar até hoje acho que deve sonhar. Aquela bola entrou, a bola não entrou, cara. Foi uma das maiores defesas da história. É fantástico. E aí, logicamente, como a Copa do Mundo não resumiu em Brasil e Itália, nós temos o grupo 4, que, na minha opinião, era o grupo mais fraco, de França, Áustria e Irlanda do Norte. Que já era quase fadas contadas que a França passaria. A única dúvida que ficava naquela Copa é que França que ia seguir. A que tomou a rabiola da Inglaterra, a que tomou a pancada da Inglaterra, ou a que se sobressaiu depois. E aí a França, e aí o trio mágico lá, Giroud, Tigana e Platini começou a aparecer, né? E a França ganha de 1-0 da Áustria, gol do Gentili. Aí, para melhorar as coisas para a França, a Áustria e a Irlanda empatam em 2-2. E aí a França dá uma sapecada na Irlanda do Norte, 2 gols do GS, só porque eu falei do Rocheteau aqui, o Rocheteau fez 2 gols nessa partida. E a gente cai lá para a semifinal, né? 2 gols do Rocheteau. E a gente cai para a semifinal. Na semifinal, a gente tem uma Itália e Polônia, 2 gols do Paulo Rossi. A Polônia, para quem viu esse jogo, ela tipo virou um gatinho. Mas, né? a Polônia tem um adendo aí muito sério a fazer, né? O Boniek não joga, né? Tem essa. O Boniek era. O Boniek, acho que depois fazendo as contas, a gente vai até chegar no número, mas se eu não me engano, o Boniek era o artilheiro da Copa, né? Até então. Ele tinha 5 gols na Copa. Isso mesmo. E né? A gente não pode esquecer. Ele fica fora desse jogo. Exato, e a gente não pode esquecer que Polônia e Itália se enfrentaram na primeira fase, né? Terminou empatado o jogo, né? Polônia e Itália se enfrentam na primeira fase, foi um jogo 0-0. Acho que foi o primeiro jogo do grupo, se não me falha a memória. Empate em 0-0. E aí foi uma coisa bem legal você ter lembrado. Boniek não joga. E Boniek, naquele momento, era o Neymar do Brasil de 2014, vamos colocar assim. Era o Neymar do Brasil de 2014, fazendo uma comparação ali, né? Um paralelo. O outro jogo, França e Alemanha, cara, um dos maiores jogos da história da Copa do Mundo. Eu não sei, eu acho que até hoje eu me pergunto como a França perdeu aquele jogo. Ela abre 3-1 na prorrogação, cara. 3-1 na prorrogação não tem mais jogo, cara. Né? Ela abre 3-1 na prorrogação. Pô, colocava o Maguila, colocava o Foreman. E um detalhe, né, Enoque? E um detalhe desse jogo, né? O Rummenigge, ele vai no sacrifício, né? Porque o Rummenigge estava machucado. Ele começa no banco o jogo e ele entra no decorrer do jogo. Mas o Rummenigge estava machucado, então era o momento de, como é que diz, né? 3-1, enfia a faca e gira. Acabou o jogo. Não, mas aí é que tá a coisa, né? No tempo normal, a Alemanha ela sai ganhando. Gol do Littbarski, né? E a França empata com o Platini de pênalti. E na hora que começa a prorrogação, o Trezor faz 1-0 e o Giroud faz 2, um golaço de fora da área. Ele pega uma pancada de fora da área. E aí quem faz o 2-1? Nosso amigo, o 3-2, quer dizer, o Menig. E aí, de um meio voleio, meio bicicleta tosca, sei lá o que foi aquilo, o Fischer empata o jogo, né? O Fischer, inclusive, ele é um cara de uma biografia muito interessante que a gente depois precisa postar e falar um pouquinho do Fischer, né? Ele é o maior artilheiro da história do Schalke 04. O Fischer era para ter feito parte da seleção da Copa de 74, mas ele também
se envolveu em escândalos, né, no futebol alemão. Se não me engano, ele até foi preso na época, ele ficou fora da seleção alemã por bastante tempo. E era um excepcional centroavante também, faz aquele gol meio... Parecia o gol do Russo, contra o Corinthians e Fluminense em 76, uma bicicleta toda torta, né? Só um segundo. Tá bem. Mas é extraordinário, né? Aquele jogo. E tem nesse jogo aí também, o que ficou muito muito marcado é a entrada, né, do Schumacher no Batiston, né? Aquela entrada terrível, né? O Batiston saiu desmaiado do jogo, né? Aquilo não. Entrada você está sendo. Tô sendo gentil, né? Está sendo de uma humildade. De uma humildade. Se nosso amigo Manolinho estiver ouvindo a gente, vai falar que foi um caminhão daqueles lá de Barretos que passou em cima do jogador da França. E aí a Alemanha consegue levar para os pênaltis. E aí, cara, Schumacher é Schumacher, né, velho? A primeira decisão por pênaltis da história das Copas do Mundo, né? Exatamente. Schumacher é Schumacher, né, cara? Um goleiraço, jogava muito. Fez uma Copa de 82 assim, excepcional. Um dos melhores goleiros da Copa. E aí, Itália e Alemanha na final, França e Polônia na decisão de terceiro lugar. Polônia ganhando a França de 3-2. De 3-2, um joguinho, por mais que tenha. 4-3. Não foi 3-2, Emerson? Ou foi 4-3? Acho que foi 3-2, tem razão. Eu acho que foi 3-2. 3-2 Polônia, isso mesmo. 3-2 Polônia. Foi 3-2 Polônia, né? Isso. Foi 3-2 Polônia. A Polônia fica com o terceiro lugar, mas jogou praticamente, as duas seleções jogaram com o time quase todo reserva. Isso. As duas deram um descanso ali, já era bem merecido. A França já com a dor de cabeça, porque nunca chegou tão perto de uma final, apesar da Copa de 58 também ter caído perante o Brasil lá numa semifinal. Mas, e com um grande time também lá em 58, né? Copá, Fontaine, sensacional, porque a gente vai falar lá na frente, a gente vai pegar uma Copa de 58 aí. E aí a gente chega na final. Oh, grande final, Naranjito, lembra o Naranjito? Naranjito, né, o símbolo. E o Brasil foi para a final, hein? Brasil na final com o nosso Arnaldo. A regra é clara. Arnaldo Davi César Coelho. Arnaldo Davi César Coelho. Grande Arnaldo César. A regra é clara. E, cara, fez com uma atuação primorosa. Sensacional a atuação do Arnaldo César. O pessoal até fala assim, a Itália começa o jogo perdendo um pênalti. E aí esse pênalti por um tempo ainda ficou um pouquinho contestado, porque os alemães bateram na tecla que não era, mas numa análise bem clara, realmente foi pênalti. Foi pênalti, o Cabrini cobra, eu acho que uma das piores cobranças de pênalti que eu vi na minha vida. Ele chutou com o tornozelo, né, cara? Cara, ele chutou com qualquer coisa menos com o pé, Emerson. Eu não sei o que ele chutou, não. A coisa foi muito ruim. O cara, ele fez uma baita de uma Copa, né? Uma baita de uma Copa, mas perde esse pênalti, o que não apaga a atuação dele no jogo, né? O que não apaga a atuação dele. E a Itália, ela simplesmente engoliu a Alemanha. Ela engoliu. Ela tomou conta do jogo, uma Alemanha que parecia medrosa. A Itália, eu acho que ela ganhou força. Ela ganhou força depois do jogo contra o Brasil. Ela ganha força, ela ganha ali, como que eu posso dizer? Foi o combustível, né, que faltava, né, cara? Exatamente. O combustível que faltava acho que a partir do jogo contra a Argentina, né? A Itália, ela ganhou o combustível que precisava, né, para dar sequência na Copa. Porque... E o interessante, né, Enoque, se a gente for parar para pensar,
a Alemanha também ela vem baleada, né, cara, para final. Ela não vem inteira também. Sim, O Rummenigge ainda vinha se arrastando também. Era o mais certo, né? Um vinha rasgando, né? Vinha atropelando, né? Foi o que a Itália, e já a Alemanha já né, da forma que conseguiu ir, né? aí E com o seu Breitner, amigo, enfim, mas seu pode amigo falar. Paulo Rossi, seu amigo Paulo Rossi abre o placar? Abre o placar, gol de cabeça ali, meio de peixinho, meio de se jogando. O Tardelli faz 2-0, acho que numa das maiores comemorações de. A mais bonita, cara. Das mais Acho bonitas. que, a comemoração mais emocionante, né? Porque a gente lembra lá da comemoração do Iekini da Nigéria, mas a comemoração do Iekini da Nigéria foi uma comemoração meio de raiva, meio de, né, de glória, É, do, a do Tardelli vem da alma, né, cara? Vem a, uma... do, Você se a, do arrepia Tardelli, de ver, né? a do Tardelli ela é muito parecida com a do Falcão no gol contra a Itália, né? Bem, São boa duas comemorações comparação. ali que os caras ali saem. O Altobelli faz 3-0. Altobelli, que na época não era o grande nome da Itália, o Altobelli ele passa a ser um dos grandes nomes da Itália na Copa de 86, Isso. que a Itália não vai tão bem, mas aí ele já chega como um dos grandes centroavantes italiano. Tanto que ele começa na reserva, ele entra depois e faz o 3-0 e o Brighton ele diminui com um gol de bate cruzado, né? Pega uma Isso. sobra e bate cruzado, o Brighton diminui e nosso amigo Arnaldo Davi César Coelho apita o final do jogo, fica com a bola da Copa. Cara, uma Copa que posso falar que, na minha opinião, como eu disse, é a melhor Copa que eu vi, e que muitos dizem também que realmente é a melhor Copa. Uma Copa que dá saudade até hoje a gente quer assistir grandes craques, grandes. Eu acho que é a Copa que teve os melhores goleiros, grandes goleiros. Goleiros bons para dar e vender com pau. Seja o cara de Honduras, Mikono, Arzu, Schumacher, Dazaev, muito goleiro bom, Peter Shilton, muito goleiro bom. E eu acho que foi merecido, sim. Se a gente olhar Não, pela primeira fase, não. Mas se a gente olhar pela segunda fase, sim, merecidíssima. Lógico que a gente, cara, é um gostinho amargo não ver aquela seleção brasileira ganhar. Vou até fazer um adendo, o Emerson, para a gente terminar, porque a gente tem 3 minutos só. Um adendo para a gente terminar, porque as pessoas falam, aquela seleção brasileira, aquela geração não ganhou nada com a seleção brasileira. Aquela geração praticamente jogou só a Copa de 82. Copa América de basicamente 83, a aquela Copa de geração 82. jogou Copa América de 79, aquela geração, a geração certinha ali, não jogou. A Copa de 86, aquela geração já estava envelhecida, um ou outro joga, então, não ganhou a Copa América, não ganhou isso. Não, aquela geraçãozinha ali, com Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico, eles jogaram juntos só a Copa de 82. Fora aquela Copa de 82, eles jogam a eliminatória de 85 para 86. Na eliminatória deixa de jogar. Mas não joga a Isso. Copa, eu falo Mas, jogar mesmo, né? Não joga a Copa e não joga a Copa América de 83, que era a Copa América do Evaristo, não joga a Copa América de 79, tem uma coisa, tem muita mudança ali. Então, eu acho que vale esse ponto de atenção aí para a galera não criticar tanto. Não eu acho ganhou que nada. Cara, mas ela não jogou. a grande conquista desse time, se é que, assim, se dá para atenuar alguma coisa, é que é uma equipe que ficou eterna, né? Por mais que não ganhou a Copa, mas é uma equipe que tem a admiração de todos, né? Todo mundo que acompanhou. Eu, no caso, não acompanhei a Copa de 82, mas é uma equipe que eu tenho o maior respeito. Eu acho que poderia ter vencido a Copa do Mundo, não ganhou, porque pelos detalhes que a gente contou aqui, mas eu acho que a seleção brasileira de 82, eu acho que essa marca de qualidade de futebol, ela não vai se perder nunca. É mais fácil você E, esquecer de quem foi campeão
Por que esquecer desse time? Exatamente. E em homenagem a você, a toda a galera aqui que acompanhou a live com a gente, nosso amigo Arquimedes Silva Filho, Valdir Pérez, Leandro, Oscar Luizinho Júnior, Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, Serginho e Éder. E ali, cara, Tele Santana como técnico, tinha Edivaldo, tinha Pedrinho, tinha Edinho, Dirceu, Roberto, Renato, Os goleiros, né? Renato Paulo Sérgio e Porangaba, Carlos. Paulo Sérgio Carlos, Batista, cara, Paulo Isidoro, um time assim para ficar na memória, para ficar na lembrança do brasileiro. E não tem que criticar Valdir Pérez e Serginho, não. Esquece, esquece. Não façam desses caras o que fizeram lá com o Barbosa em 1950. É. Não façam com esses caras que fizeram com o Barbosa em 50. Não tem porquê. Perdeu paciência, ganhou em 94, ganhou em 2002. Parabéns. Beleza, Emerson? Está contada aqui nossa história da Copa de 82, contra a bola, Copa do Mundo 1982, a Copa da Espanha, a Copa do Naranjito, Copa do Paulo Rossi, do Arzu, Platini, essa galera toda. Muito obrigado pela sua participação. Semana que vem, que Copa que a gente vai fazer? Escolhe aí. A gente vai falar da Copa de 74, pode ser? Pode ser? Fechado. Fechou, 74. Semana que vem a gente fala da Copa de 74. Falou, galera. Um abraço, muito obrigado. Valeu, gente. Tenha um bom domingo. Obrigado.